Olá, queridos, sejam bem-vindos. Rogamos as ricas bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Hoje eu quero meditar num texto de 2 Coríntios, no capítulo 1, versos 3 até o 11. E desde já, rogo as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, que Ele possa falar tremendamente ao seu coração. Diz assim o texto da palavra do nosso Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e nos livrará da morte. Melhor dizendo, Ele nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Eu acho maravilhoso o início dessa segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. A igreja de Corinto, como nós podemos ver na primeira carta e também no restante dessa segunda carta, era uma igreja complicada, difícil, uma igreja que tinha os seus problemas de divisões, problemas de incesto, problemas de orgulho, quando alguns queriam sobressair sobre os outros com relação aos dons, problemas doutrinários, como nós podemos ver no capítulo 15, quando ali o apóstolo Paulo trata de um problema gravíssimo e sério, porque muitos dos coríntios ali não acreditavam na ressurreição por meio da influência da filosofia, especialmente aquilo que naquele tempo era considerada a filosofia neoplatônica, e Paulo vai tratar, vai dizer. E nessa segunda carta, da mesma forma, surgiram agora alguns líderes ou falsos líderes que o apóstolo aqui chama de tais apóstolos, que no original está ali na língua grega hiperapóstolos, ou seja, alguns que se achavam apóstolos, e Paulo vai dizer que ele mesmo poderia se vangloriar de tantas coisas, até mesmo de ter subido ao terceiro céu, à presença de Deus, mas ele não iria se gloriar nessas coisas. E é maravilhoso, como eu disse no início, observar nesse texto que o apóstolo aqui começa com aquilo que alguns chamam de bendição ou adoração. Ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Então, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar de ele realmente detectar e apontar, querer tratar dos pecados dos irmãos, o apóstolo Paulo não era insensível com relação à realidade daqueles irmãos e dos sofrimentos que muitos deles passavam no seu tempo. E ele começa justamente essa carta dizendo isso: Deus é o Pai das misericórdias. Essa expressão Pai quer dizer que ele é a origem de toda a misericórdia. Como muitos outros textos, como Efésios, nos fala que o Deus
por causa da sua muita misericórdia, Ele nos deu uma nova vida, Ele nos ressuscitou espiritualmente, Ele nos fez novas criaturas e nos dá assim também uma viva esperança. Aqui, então, amados, nós podemos observar que o apóstolo Paulo ele vem falando algumas realidades a respeito do sofrimento, das lutas, das dificuldades que todas as pessoas passam ao chegar aqui nesse mundo, ao viver. E aí o apóstolo Paulo aqui ele vem nos dizendo isso. O nosso Deus, ele é um Deus misericordioso. Apesar da nossa rebeldia, apesar da nossa dificuldade de vivermos uma vida plena de obediência a Ele, que a Bíblia chama de santidade, um processo contínuo de santificação, de andar na plenitude, cheio do Espírito Santo, para assim fazer a sua vontade santa, o apóstolo Paulo, mesmo assim, apesar de nós, ele começa a exaltar aquele que realmente deve ser exaltado em primeiro lugar, que é o próprio Deus. Ele diz, bendito Deus e Pai de misericórdia, o Deus de toda consolação. Deus é quem nos consola. Quantas vezes a gente se encontra numa situação existencial tão difícil, de ansiedade, de tristeza, de abatimento, de depressão, de esgotamento, que a gente acha que Deus realmente nos abandonou. E como nós vemos no livro de Salmos, muitas vezes os pagãos, eles se dirigiam ao povo de Israel dessa forma: o teu Deus, onde está? Isso é uma acusação daqueles que não conhecem a Deus, uma acusação diabólica, tentando realmente de todas as formas tirar a nossa fé, tirar o nosso foco de quem é realmente o nosso Deus. Então aqui, amados, nós observamos que o apóstolo ele não nega que haja as lutas, as dificuldades, os problemas, mas ele fala uma outra realidade maravilhosa. Deus é aquele que está do nosso lado, Deus é o Deus de toda a consolação. Então é Ele, como diz o verso 4, que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, como nós recebemos as bênçãos de Deus, aqui nós já vemos algumas lições. Nós queremos às vezes focar na questão dos problemas, sim, mas acima de tudo focar em outras questões mais importantes. Na adoração a Deus, que é o nosso objetivo principal, mas também nós podermos abençoar a vida das outras pessoas. Porque quando nós estamos passando por lutas, o mundo gira em torno de nós. O mundo gira em torno dos meus problemas, dos seus problemas, das nossas lutas, das nossas angústias, das nossas dificuldades, do que é que eu vou fazer, não devia ter acontecido, como é que isso veio acontecer, e não tem mais como remediar, como é que eu vou viver agora, a partir de hoje. Então são muitas as questões que começam a tomar conta da nossa vida, dos nossos pensamentos, e a gente se esquece de sair um pouco de si mesmo. Focar em primeiro lugar em Deus, mas também olhar tantas outras pessoas ao nosso redor que estão em muitas situações padecendo situações piores do que a nossa. O apóstolo Paulo mesmo passou muitas lutas e dificuldades, como ele mesmo fala aqui. Ele diz, porque queremos, irmãos, que não ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Ele diz, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Então o apóstolo Paulo passou por momentos desesperadores, mas obviamente por causa dessa graça e dessa misericórdia abundante de Deus sobre cada um de nós, ele veio a reconhecer que Deus estava ali também consolando, trabalhando no seu coração, como nós trouxemos uma meditação para o domingo passado. Nós vimos ali que Deus é o Deus que nos dá uma viva esperança, não uma esperança qualquer, e aí, por causa da fé em Jesus e daquilo que nos espera futuramente, nós continuamos na presença de Deus, nós continuamos firmes, sem desanimar, sem esmorecer, sem deixar de buscar a Deus, sem deixar de adorar,
mesmo na luta, mesmo na provação, mesmo nos sofrimentos que passamos, devemos continuar louvando e glorificando ao nosso Deus. Ele passou também por lutas. E o que eu acho interessante ainda no verso 6, quando ele fala o seguinte: suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que também padecemos. Então, se a gente puder começar a trazer algumas lições para nós, eu queria trazer duas básicas. A primeira delas é essa que está aqui. Nós precisamos ter paciência nas tribulações. Nós precisamos aprender a suportar. Nós precisamos aprender realmente a descansar. Nós precisamos aprender a esperar em Deus. Espera, ó Israel, no Senhor. Quantas vezes a gente vê isso no livro dos Salmos? Então devemos esperar em Deus. Por isso que ele fala aqui, suportando com paciência. E uma outra coisa, amados, que também é muito importante, é nós termos alguém para compartilhar os nossos problemas e as nossas dificuldades. Está aqui eu como pastor, muitos outros irmãos ao seu redor, que realmente você possa ter essa liberdade e ter essa iniciativa, porque muitas vezes ficamos com medo de abrir os nossos problemas, as nossas dificuldades, nossos temores, né? O que é que realmente está lá dentro das nossas vidas. E o apóstolo Paulo diz, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que, apesar de tudo, nós possamos assim dar graças a Deus, como diz aqui no verso 11. Para que por muitos sejam dados graças a nosso respeito. Então, aqui finalizando essa nossa meditação de hoje, eu gostaria que você estivesse refletindo nessas verdades maravilhosas. Que há um Deus todo-poderoso, maravilhoso, único. Esse que é o Pai do nosso Senhor, o Pai do nosso Salvador. Muitas vezes aparece no Novo Testamento, principalmente nas cartas de Paulo, também outras como Tiago, essa realidade de que Deus ele é Pai. Deus não é simplesmente uma divindade, alguém distante de nós. Ele é que resolveu nos adotar. Se Ele quisesse, queridos, talvez não fizesse muita diferença nós sermos chamados de filhos. Ele é Deus, nós seríamos apenas adoradores, servos. Mas a Bíblia nos fala que Deus é aquele que nos adota. É aquele que nos fez sermos co-herdeiros com Cristo. Romanos no capítulo 8. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Vamos herdar de todas as felicidades e bênçãos eternas na presença dele, sem fim. A Bíblia aqui nos fala que ele é o Deus de toda consolação. Ele é quem nos consola. E que assim, amados, nós possamos ter paciência, nós possamos estar compartilhando das nossas lutas, das nossas dificuldades com os nossos irmãos, com a liderança, com aquelas pessoas que a gente sabe que tem a maturidade espiritual para nos ouvir, para nos aconselhar, para interceder por nós, e que assim o nome de Deus seja bendito, o nome do Senhor seja glorificado, o nome do Senhor seja exaltado. Que Deus assim muito abençoe. E eu queria dizer que todos aqueles que viveram aqui nesse mundo passaram por sofrimentos e lutas, incluindo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a própria Bíblia nos diz, através do apóstolo Pedro, que nós devemos seguir os seus passos. E assim aprendendo com o apóstolo Paulo, com paciência, contando com o apoio uns dos outros, assim nós podemos caminhar e continuar firmes na nossa vida com o nosso Deus, aqui e depois por toda a eternidade. Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus Cristo.